o seu Morning Show. Muito bem, mais um episódio chegando e hoje, nesta semana, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. E para nos ajudar com esse tema, Bruna, nós vamos falar com ela, que é nossa colega de trabalho a cada 15 dias aqui no Tamo Junto. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no assunto que é de interesse de todo mundo. Algumas pessoas têm tabu, você já vai falar sobre ele. A gente tá aqui, com a Osmeire Tobias, ela é psicóloga e ela é terapeuta de casais e sexóloga. E veio para bater um papo aqui com a gente para falar sobre esse tema importante. Que tema é este, Bruna? Não, e a gente trouxe a Osmeire pra gente poder falar de sexo com embasamento. Pra não falar bosta, entendeu? Porque todo mundo fala bastante sobre sexo. Mas tem um monte de tabu, um monte de besteira. Então a gente trouxe a Osmeire pra conversar sobre a realidade e também pra ela dar a visão do conhecimento dela que ela tem sobre o assunto, né? Bom dia, Osmeire. Bom dia, é isso mesmo, Bruna. Eu lá no consultório é que sei quanto quem faz e quem fala que faz e não faz. Olha, só tem o pessoal gargantinha? A grande maioria das pessoas, infelizmente, né? Vamos generalizar, mas uma boa parte, não é a maioria. Uma boa parte é bem gargantinha. Mas então aquele ditado é válido? Qual de deles? Que quem fala muito faz pouco, ou às vezes a pessoa... Você como psicóloga, então, você observa se dá pra falar, esse aí tá falando só falando. Eu diria que em tudo que que a gente vai fazer, que a gente ouve que a pessoa faz muito, seja sexo, seja o que for, a gente pode ter um pouquinho de dúvida. Porque quem faz de verdade não fala muito não precisa. Agora, Osmeire, por que é que as pessoas gostam de falar tanto? A gente tem alguma questão voltada a essa cultura dos filmes, alguma coisa assim, que parece que a pessoa tem que ter os superpoderes ali na hora como diria Simone Simaria, na hora do nheco-nheco? Eu penso que também faz parte na somatória da formação da nossa autoestima, né? Então a gente tem que ser bonito, tem padrão de peso, de altura e inclusive de performance, inclusive sexual. Então isso faz com que as pessoas, por uma boa parte, né? Eu vou repetir aqui, quem realmente tem uma vida sexual ativa e prazerosa, porque tem gente que só tem vida sexual ativa, é diferente do prazerosa. Então, não precisa falar muito, mas é algo que está mesmo, inclusive na nossa cultura, né? Nosso país, por ser tropical, ele faz com que realmente o nosso instinto ele seja mais apurado por conta da própria temperatura, é uma energia maior, a própria luz solar, né? Que é mais o sol tempo. Traz mais vida, Sim, né? Então traz. automaticamente Traz, assim Caliente. como em alguns países, por conta de passar mais tempo com menos luminosidade natural, a depressão é maior, a incidência é maior. No nosso país, ao contrário. a vitamina D grita, a pessoa tá com 6 calças, realmente dá mais trabalho para você tirar a roupa. Também dificulta. E tem um detalhe muito importante que é assim, quando nós temos uma energia maior, os nossos instintos falam mais alto também. Para vocês terem uma ideia, as meninas têm menstruado, alguns estudos mostram o porquê de algumas das meninas estarem menstruando mais cedo. Sim. Porque a erotização, por conta até da facilidade das redes sociais, a divulgação, acaba tendo uma erotização muito maior. E isto aguça o nosso instinto sexual e isso promove como se uma aceleração nesse desenvolvimento. Porque o instinto sexual, ele é como a sede e a fome. Por exemplo, você às vezes não está com tanta fome, mas se você passar numa vitrine colorida, que assim que são as rotisserias, as padarias. Sim, verdade. Então, aquela luz ali, pronto, você pode nem estar com tanta fome. Você começa a salivar de vontade de comer. Então, é o instinto que está falando alto. Tem uma frase que eu adoro que é, eu não quero, mas se você quiser, eu quero. Daí, isso é exatamente. Às vezes você não quer. Mas daí aconteceu alguma coisa, daí você quer. E aí já dá pra gente traçar um paralelo do que também a gente vai falar aqui, por exemplo, que é a história que, nesse ponto, eu digo que eu quero nascer mulher várias gerações, porque nós mulheres pegamos no tranco. Sim. Sabendo, né? O homem sabendo fazer o comando. Dá pra pegar no tranco. Pobre dos homens que nem tanto, né? Porque aí a situação fica um pouquinho dó mais difícil. Não sei se é dó, mas... não. Digamos que a dificuldade é um pouquinho maior. Mas Osmeire, o Walter tocou num ponto no começo que é algo que eu quero saber de você também. Porque
homens falarem de sexo é muito comum. E, na verdade, se o cara não troca ideia de sexo, ele tem um julgamento ao contrário, né? Tipo, por exemplo, vamos supor que o cara tá numa festa, a menina quis ir embora com ele não quis, os amigos dele vão ficar pesando na mente dele. Sim. E no caso da mulher, é algo totalmente ao contrário. O que isso interfere na prática? Porque eu cresci ouvindo mulheres falando que não gostam de sexo. E por muito tempo eu acreditei que mulheres não gostavam de sexo. Então, é assim, o que a gente pode dizer é que a cultura promove muito, sim, os homens a falarem, a fazerem, a exercitarem a sexualidade, sim, como se fosse, inclusive, um ponto de honra. Sim. Né? Então, é como se, entre aspas, houvesse um código de honra entre os homens, meio que implícito, que homem que não fala de sexo, que homem que não fala, que vê pornografia, que não fica falando de mulher, tem alguma coisa aí, né? E, na realidade, é muito cultural. Assim como o contrário acontece ainda para as mais jovens, né? As mulheres, elas são mais tidas como tem que se comportar mais, tem que manter mais uma postura, porque senão fica vulgar, ainda fica falada. Nossa, mas hoje em dia, Osmeire, acredite. Agora, pega essa cultura aliada à estrutura de personalidade daquela pessoa. Se for mais introvertida e mais tímida, isto faz um estrago muito grande. Você chegou, Osmeire, a assistir a série que tem na Netflix, chama Sex Education? Sim, sim. E é muito legal, porque ela mostra vários pontos. Porque nisso do que você está falando também, tem toda aquela cultura de que as mulheres, elas... E é um fato, na verdade, né, comprovado quando entrevistam mulheres, de que tem mais dificuldade de chegar ao orgasmo, que tem mais dificuldade das coisas acontecerem como ela quer, mas isso também acontece por não falar, né? Exatamente. Essa série, ela tá mostrando muito, falando, se a pessoa tá lá fazendo algo em você não tá gostando, fala, porque isso é uma dificuldade, né? Então, olha, para vocês terem uma ideia, a minha especialização como sexóloga veio depois da minha especialização como educadora sexual. Na época que eu fiz a primeira especialização, nós tínhamos como fundamental, antes de tratar alguém com a terapia, que as pessoas pudessem passar por uma educação sexual. Porque a educação sexual que acontecia e acontece ainda nas escolas, como é que ela é? Sim. Né? Rasa, então, né? Veja, e uma coisa muito importante que eu quero dizer, eu trabalho com a sexualidade há 22 anos. E eu já ouvi assim, nossa, você deve ouvir muita bobagem, você deve ouvir algumas poucas, viu, nesses 22 anos, porque eu sempre disse o seguinte, tem gente que pode falar de flores, pode falar de coisas aparentemente bonitas, com uma vulgaridade tremenda. Concordo com e você. eu Sem dúvida. digo sim, eu me formei, fiz essas especializações para trabalhar com esclarecimento e com a saúde, porque é bom que todo mundo entenda que a sexualidade, ela é uma coisa fundamental para a nossa saúde. Estudos mostram que, por exemplo, as mulheres que têm uma vida sexual ativa e prazerosa, elas terão muito menos impactos na menopausa, sabiam? Olha. Praticamente não vão sentir muito todos aqueles efeitos, por conta de toda uma produção realmente, e aí eu tenho explicações mais técnicas. Mas veja, se isso é possível... Essa informação já deixa todo mundo feliz. Se isso é possível... Veja só, nós estamos falando de saúde. Isso é muito importante, né? Então, e outra coisa, dentro disso que você estava falando, homens têm mais vontade, têm mais necessidade de sexo do que mulher. Isso não existe. Sim. Culturalmente, a mulher cresce entendendo, olha, é assim mesmo, viu? Aprenda. De traição, né? Exatamente. Mas o seu marido, o seu namorado te traiu porque ele precisa só porque mais ele precisa que você, mais. Não precisa nada. Não existe isso. Em termos neurofisiológicos, o que acontece é que existe uma diferença na resposta sexual. Sim. Isso é uma questão. A outra é que existem biotipos realmente diferentes. Existem mulheres que têm um biotipo mais, vamos chamar assim, acelerado para a necessidade sexual. Porém, todas também têm a necessidade. É que culturalmente a mulher aprende a reprimir, né? Então é diferente, tá? É a mesma coisa que você condicionar um cachorrinho, mesmo um animalzinho, se você condiciona a não fazer certas coisas, ele não vai fazer, ou vai fazer meio que escapando, meio que aprontando. Fica meio escondido a coisa. Então, o que faz isso, se a gente traça um paralelo?
traz uma dificuldade da pessoa passar na vida adulta, jovem adulta, a exercer a sexualidade de uma forma gostosa, com qualidade. Eu quero aproveitar e só para a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente fala muito hoje do bullying, né? Uma coisa que não era falada com tanta frequência há um tempo atrás, né? Então tava lá na escola, chama de orelhudo, de narigudo, de olhudo, de cabeçudo, não tinha essas coisas? Sempre foi assim, Sempre mas não foi era assim, bullying. exatamente. Aliás, perdão, era bullying. Exatamente. Só que assim, o que acontece? Junto a essa avalanche de adjetivos, né, que eram dados aí e tal pro pessoal, tem a questão desse momento de transição, como você falou, do momento da criança descobrir a sua sexualidade. Sim. As meninas, né, começam ali aquela questão de aparecer um pouco mais o busto, tal, começa, os meninos, né, aquela fase da puberdade, aquela coisa toda. E aí, há muito tempo que a gente sabe que sempre existiu essa coisa também do bullying em relação a isso. Ah, porque eu já tenho, você não tem. Porque fulano é assim, outro não. Porque o seu é maior, o meu é menor, não sei o quê, e assim por diante. Isso daí também contribui para essa forma reprimida que muita gente encara o sexo na vida adulta? Também, conforme a estrutura de personalidade, a pessoa não vai, já vem aquilo como uma forma depreciativa na sua autoestima. Porque principalmente quem sofreu a gozação de alguma coisa, aquilo ali, ele já carrega aquele ranço já, né? Exatamente. Então, esta que é a ideia da educação sexual, é tratar a sexualidade como algo natural, que faz parte da nossa saúde, inclusive. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Sexualidade é saúde. O que acontece de distúrbios e de formas que não são práticas adequadas é distúrbio, são disfunções aí, é outra história. Então, com certeza, porque se houvesse uma educação sexual mais tranquila, mais natural, há que se entender que corpos são diferentes, que na transformação alguns vão se desenvolver mais rápido, outros não. Conforme o biotipo, inclusive, se é longilíneo, se é brevilíneo, que é uma outra característica do nosso biotipo, vai haver diferença, inclusive, até em termos de proporção. Não, e pra ter diferença, né? Porque é algo muito individual. Porque o Walter estava dando esse exemplo das pessoas ficarem se comparando na escola, mas outra coisa muito forte é em relação à pornografia, né? Porque daí você vê a pessoa lá perfeita, performática, o negócio tá linda na imagem. Uma hora e meia, non-stop. O negócio tudo alinhadinho, parece que foi feito na régua. É verdade. Aí você vai e se olha no espelho, aí você fala, caramba, não é bonito assim. Será que as pessoas gostam de me ver sem roupa? Então, tanto é que em termos de terapia sexual, seja o casal ou seja o indivíduo, quando eu trabalho o casal separadamente, a gente tem alguns combinados no nosso protocolo de atendimento. E um deles a pornografia está cortada. Tá? A ideia é que se assista os filmes eróticos, onde a fantasia vai tomar conta do que cada um conhece de si e do seu parceiro. Sim. Porque na pornografia, infelizmente, além do que, a parte, só um comentário, é uma produção muito triste do que o que tem por trás, muito isso triste. Porque a gente está falando superficialmente desses problemas. Tem todo o outro problema da pornografia, essa né, é uma enraizado. Questão. E a outra não é questão de moralismo, nada disso. É uma questão que realmente é isso que você falou antes. Causa um impacto, mesmo que a pessoa não tenha a percepção disso, do que ela está vendo, para o que ela se conhece da parceria, do que vai acontecer. Então nunca vai ser perfeito, né? Porque ali, como disse você, é 1h30. Só que a pessoa ou não sabe ou se esquece que aquilo é uma montagem, que é feito em várias montagens de vários tempos. E que muitas vezes os corpos também recebem Photoshop, alguns cuidados. Então, assim, aquilo, a pornografia, na grande maioria das vezes, para quem já está com dificuldades, inclusive na parceria sexual, traz uma ansiedade muito grande de atingir, e detalhe, não sabe nem o quê. Só exatamente. Causa ansiedade. Porque a performance lá, daí você vê, não, mas o cara tá lá com a menina, ou com quem estiver, e a pessoa tá gostando muito. Não, ela tá atuando, né? Exatamente. Não necessariamente aquilo tá... E que conselho que você pode dar pra ir corrigindo isso? Sei lá, a pessoa tem uma cultura na vida dela de conseguir
sei lá, atingir... Se excitar ou Exatamente. atingir o orgasmo através de estar vendo a pornografia. Como que ela consegue modificar? Porque Eu é um digo processo. sempre o seguinte, seja pornografia, seja comer, beber, fumar, o que for, tudo que passar de um certo ponto vira realmente patológico, é doentio, vira um vício e vira um problema. Então, por exemplo, alguém que chega para mim lá no consultório e diz, olha, eu não consigo me excitar, não consigo chegar ao orgasmo se não tiver um filme pornográfico lá para eu assistir. Eu digo, então você está com problemas mesmo. Então, mais do que nunca, descarta o filme pornô e vamos trabalhar com exercícios que vão te ajudar a melhorar a sua performance, mas é você com a parceria. Osmeire, eu li um texto muito legal esses tempos atrás falando sobre a preguiça. E a querer resultados rápidos. Principalmente quando se trata de mulher, que o tempo é diferente. Isso também faz com que o uso de vídeos seja maior também? Pra conseguir mais rápido? Porque se você tiver que usar sua mente, se concentrar, automaticamente demora mais, né? Tem a ver com isso também? Então, aí é um ponto anterior. O ponto anterior sem tesão existencial, é difícil o tesão sexual acontecer. Porque também parece que ter libido boa e ter tesão é algo assim. Tira um botão, tira o outro e acabou. E não é assim, muito pelo contrário. Sim. E em especial a mulher, por conta das questões hormonais, do ciclo que ela tem de hormônios, de oscilação hormonal durante o ciclo dela, ela vai ter algumas diferenças sim. Porém, como diria um grande professor meu, não posso falar isso, mas enfim, o professor de... Adorei! Aí eu vou ficar muito... Fica a reflexão, mas como eu digo, eu vou transformar o que meu professor dizia, que é assim, não existe mulher fria, não existe mulher, como é que é o nome? Até fugiu, que nem uso, que falam mais, frígida? Frígida. É péssimo, isso me dá um ódio. O que existe... Teve música até com isso. Exatamente. O que existe, o que a gente pode dizer, transformando melhor o que meu professor dizia, é falta de beijo, é falta de masturbação adequada, né? Então, o que a gente pode dizer? Que a preguiça, ela vai se instalar naturalmente, porque no dia a dia, o estresse, a vida corrida, ela pode se instalar. Mas se souber como aquecer, e eu tenho uma história, eu fazia palestras lá no BOS e nós tínhamos capacidade para 80 pessoas. E aí eu escrevia na IPA, pro jornal da IPA lá impresso, eu escrevia um artigo e em cima do artigo eu fazia a palestra. Aí eu escrevi um artigo, a importância das preliminares. Por algum motivo, porque o pessoal lia o artigo, em cima disso se inscrevia, né? Sim, para participar do evento. Teve um problema lá de impressão, não saiu o artigo impresso, mas a palestra aconteceu. E as inscrições bombaram a ponto de, como eram 80 lugares, tinha muito mais. Mas foi muito interessante, porque quando eu cheguei e vi aquele número de pessoas, né, colocaram cadeiras a mais, eu falei, nossa... Que isso, gente, a galera tá animada porque hoje. Porque o pessoal tava... E quando eu comecei a fazer a palestra e falar da importância de você começar a mandar uma mensaginha de manhã, comprar um chocolate... Tratar o pessoal bem. Era visível a fisionomia das pessoas, porque eles estavam esperando que eu desse dicas de preliminares ali. Fantasia. E na realidade é isso. Então, a preguiça, ela vai se instalar até. Porém, se souber como começar ou como ativar, acredite. E como envolve muito mais coisa, né? Muito, muito mais. Eu sempre digo que pênis e vagina é uma pequena parte do playground. Quanto mais a gente consegue fazer uma passada em todos os brinquedos, aproveitar da grama, aproveitar de cada pedacinho do playground, pênis e vagina vai ser até meio descartado. Aquela cena clássica de Friends, que tá a Mônica lá com o desenhinho do corpo humano. E você já assistiu Friends? Já. Tem lá a cena, ela tá mostrando pro Chandler como que era pra ele fazer lá, pra namorada dele ficar ali. Aí ela fica, 1, 2, 3. Aí ela fica mostrando os números. E daí no dia seguinte a menina vai agradecer, porque ele fala, 7? Ele fica assustado com quantas partes poderiam ter. Pois é, então, esse é um outro lance. Quais são as zonas erógenas que deveriam ser muito bem exercitadas? E quais são? Você pode citar como profissional? Cada um tem a sua. Então, eu vou perguntar pra você. Você sabe quais são as suas? Você sabe quais são as suas, Walter? Porque a realidade é essa. Quando cada um conhece melhor o seu corpo, pode ter um lugar que alguém vai falar assim, nossa... Aí? Uai... Se para você porque todos nós temos uma sensibilidade que pode ser apurada e melhorada ao longo da nossa vida, ou não.
Então, existem... É meio caça ao tesouro. É claro. É caça ao tesouro, É claro, isso É mesmo. isso. existem alguns pontos, né, que por conta de mais irrigação sanguínea, por uma série de detalhes aí fisiológicos... Tem os clássicos. Tem uns pontos que são, que vão trazer um pouco mais de excitação. Porém, existem pontos que alguém vai falar, nossa, não acredito, nem vou contar, porque você não vai acreditar, vai achar um absurdo. Caramba. Fora os fetiches, né? Sim. Sim, que daí vai variando também, né? Também. Agora, Osmeire, você falou dessa questão, né? A gente falou bastante da questão da pornografia e tal, e tem muita gente que associa de maneira diferente, acha que isso vai causar uma excitação maior e tudo mais e tal, né? E como você disse, tudo que é em excesso é prejudicial, né? E aí eu estava até procurando aqui, para lembrar o nome, né? Aquele ator, o Terry Crews, que fez As Branquelas, assumiu, né, que o vício pela pornografia desde os 12 anos de idade quase levou o casamento dele a acabar, né? E eu lembro de um dos depoimentos que eu li dele, ele falava que ele não via mais a mulher como um ser humano. Ele via como um objeto sexual. O objeto de prazer dele. Exatamente, né? Então, tem todo esse lado também, né? Porque, assim, tudo isso que você acabou de falar, como a gente brincou, a caça ao tesouro, descobrir o que é legal, fazer uma brincadeira, manda mensagem de manhã, compra o chocolate e tal, isso acaba desmoronando quando você não tem essa visão de entender que ali tem uma pessoa com sentimentos, que tem pontos a serem descobertos e enxergar isso como um grande... vamos falar assim, um jogo interessante para os dois do prazer, não é isso? Exatamente. Até porque no afeto amoroso, na terapia de casal, que está englobada a parte sexual, a gente trabalha com interessado e interessante. Então, esse interessado e interessante é um jogo fundamental, muito importante, que os casais precisam manter durante todo um relacionamento. Porque quem deixa de ser interessante abre espaço. Quem deixa de se interessar também abre espaço. O que a gente diz? Que precisa de uma manutenção. E esta manutenção, o que for dentro do equilíbrio, aí assim, nossa, mas o que um casal então pode, o que é certo fazer na vida sexual para o casal não ter problemas, não ser considerado doente? O que duas pessoas fizerem de comum acordo, né, de uma forma discreta, não machucando, nem fisicamente, nem psicologicamente ferindo, ok, é um combinado do casal. Porém, isso que você falou é patológico. Existem pessoas, como esse ator descreve, ele tinha um vício realmente, e é compulsivo. Assim como outro tipo de compulsão, a pessoa não consegue ficar sem. Então, veja, ele chegou ao ponto que a mulher só era o objeto para ele exercer a sexualidade, mas toda a fonte de desejo, de fantasia, estava no filme. E tudo, né? De companheirismo, de amizade, tudo, de carinho, tudo, né? Não, e era o ponto, parece que só pra ele realizar, né? Não, também. é como se fosse pegar um objeto onde eu vou depositar o que eu estou sentindo. Isso é horrível e acontece. E fora isso, essa compulsão, ela traz problemas pro casal na parceria sexual, mas traz na vida como um todo. Eu tive cases que o paciente não conseguia mais trabalhar. Ele era pego, ainda mais com todo esse recurso tecnológico hoje em dia, ia pro banheiro, ficava no celular. Então, assim, o negócio vai muito além da vida pessoal, não né? consegue, como é compulsivo, a pessoa não... Porque uma coisa tá bom, a pessoa gosta de ver um pornozinho aqui, outro lá, mas um horário de lazer, às vezes até para aguçar um pouco o erotismo lá entre o casal, ok. Mas quando vira compulsivo e patológico, a pessoa não fica impeditiva de fazer outras ações, ela passa a ficar só em cima daquela situação. Só falam disso. Também. Você começa a conversar, você tá lá numa mesa de bar, tá todo mundo conversando tranquilo, tem pessoas que não se conhecem tanto, e de repente a pessoa vai lá, lança um detalhe da vida. Isso também pode ser uma compulsão? Pode, a gente chama de desvios, tem desvios e tem distúrbios e disfunções. Então, uma pessoa que tudo que vai falar tem que girar na situação de sexo, tá com dificuldade, inclusive de lidar com a sua sexualidade. Que coisa doida, né? Não é? Agora, uma questão importante aqui pra gente falar. Aconteceu lá, essa coisa principalmente tem que haver o respeito entre as duas partes, tal, né? Pra haver o consenso, na verdade, né? Tem que ser sempre consensual, né? É um casal, depende de duas pessoas que querem fazer alguma coisa juntos, tá?
E aí pode acontecer de um dia tá mais cansado, mais cansada, tá realmente com a famosa dor de cabeça, com De verdade. estômago revirado, sei lá, comeu demais. Tem que haver um entendimento da outra parte. Agora, que ponto que isso começa a sair de uma questão de um problema pontual e acaba virando uma desculpa recorrente? Então, a questão é assim, para vocês, eu vou contar um case aqui, uma paciente... Adoro exemplos para entender. Uma paciente que chegou para mim e falava assim, ai meu Deus, ela vinha sempre no começo da semana, e ela vinha 2 vezes na semana pela questão que ela tinha, e ela dizia assim, ai, tá chegando sábado, ai, vai chegar fim de semana, ela começava a ficar mal, eu falei, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Ai, vai ter que ter lá em casa, não tem jeito, tem que ser no fim de semana, porque daí ele diz que eu tô descansada, meu marido. Conclusão, chegou um ponto que ela começou a trazer com muita vergonha o que ela começou a fazer, porque ela começou a ficar mais tranquila, chegava o fim de semana, ela estava melhor. Sim. Falei, e aí, você está lidando melhor com a situação? Conseguiu conversar, explicar para ele que não pode ser assim tão programado e tal. Ela disse, não, eu resolvi o problema, só que agora eu tô com outro. Agora ele está se sentindo, está preocupado, me pedindo perdão porque ele não tem me procurado. Eu falei, mas o que está acontecendo? Como assim? Ela Que começou doideira. a servir um tranquilizante na janta do marido para que ele dormisse, a ponto de que, como era ela que sempre dava a negativa, e ele estava com muito sono, aí ele e começou a ela sentir inverteu a culpado. negativa. E ela dizia assim, ele agora diz assim para mim, nossa, tô deixando você na mão, né? Eu não sei o que está acontecendo comigo, tenho tanto sono. Gente, olha o que A pode que chegar a falta de ponto diálogo, chega, né? hein? Só para você ter uma ideia exatamente desse case, que é real, a que ponto chega. Então, eu brinco sempre que a melhor parte para a gente começar a trabalhar o exercício da sexualidade é o sexo oral. É o primeiro. A oralidade, a Conversar, comunicação. não é isso que você tá conversar, pensando. Não foi isso que você Não foi pensou isso que você agora. pensou. Não é isso aí. E isso é legal. Antes disso. Isso é legal também na sexualidade. A cultura faz o quê? Falou em sexo oral? Não, você Isso vê é até natural. negócio de dentista, É. escritoral. Não tem condição. Então, mas a comunicação é tudo. Até porque se instala a necessidade de dizer que está com dor de cabeça ou está com dor na coluna, é porque... E não é real, porque às vezes acontece uma dor de cabeça, uma dor de Sim, coluna, sim. Mas um isso- mal-estar gástrico, Mas ok. em excesso do problema está em outra coisa Não, já. só que já diz muito você não poder falar a verdade, né? Exatamente. E esse lance é muito legal a gente falar entre os casais. Chega num ponto do relacionamento que o marido diz assim, eu já sei o que deixa ela irritada, que eu nem conto. Eu falo, porque eu sei que eu vou levar bronca. E aí ela diz assim, eu sei que ele não contou para evitar briga, mas agora ele vai ver. Então não adianta nada. Não adianta. A ideia é a transparência, uma comunicação limpa e o mais, assim, objetiva possível. Olha, sinto muito, hoje não vai dar. E, de repente, quando a pessoa... Eu já tive casais que já chegaram a relatar assim. Aí, cada um falou, na verdade, eu também estava cansado, mas eu não queria deixar falar. Porque tem isso também. O homem, muitas Nossa, vezes, isso é muito pela real. cultura, eu já ouvi muitos, eu que ouço as duas partes, Tem que né? ser Superman. Ai, doutora, na verdade, eu dou graças a Deus quando ela fala, não tô legal, estou com dor de cabeça. Então, por que também não diz? Olha, na realidade, hoje eu também não estou bem. Ou então... Essa história da comunicação é o que mais atrapalha a sexualidade. Que daí você agradece, não né? Tipo, não é o tamanho, falou que não é o queria. tamanho do membro, né, do pênis, não é a jovialidade, não é se tá comendo celulite, textura, menos... a Não, e falando pele, nisso, nada Rosemary, o que o tamanho interfere? Esse tabu é muito grande, as pessoas falam muito sobre isso e ao mesmo tempo nunca se encontra uma resposta específica. É diferente, depende do gosto, ou falando tecnicamente, falando Então, olha, de tamanho, qual o tamanho que faz diferença? Esse assunto a gente fica 3 horas. Mas Cara, isso dá pra render mas vou 7 falar só quilos, duas... né? Fazer episódio tamanho. Episódio tamanho. Mas olha, O tamanho é vocês já devem estar, quem vai nos ouvir, vocês já devem ter ouvido, que o que não importa o tamanho, e sim o quanto sabe brincar, né? Sim. E é a realidade. É fato isso. É fato, claro, existem alguns tamanhos que podem realmente ter alguma questão anatômica que precisarão sim. Muitas vezes dentro daquele bullying, na brincadeira lá do banheiro, dos meninos, por exemplo, né, que vê o tamanho, às vezes pode acontecer É o mesmo. negócio da Neiva lá, né? Pelo que a Neiva contou, o negócio era Neiva do pequeno céu. mesmo. Então, é verdade. E fora isso, tem aí, isso que eu falei, vários episódios, porque, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade, que
tem um peso maior, pode estar também comprimindo um pouco mais todo o peso, né, no baixo ventre. Então, tem várias situações. Então, o que a gente diz? Não está satisfeito consigo mesmo? Vai ao médico. Casal está com dificuldade na parceria? Vão ao médico. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ir ao médico para entender, existe algum problema anatômico? Porque se não for anatômico com uma deficiência, é uma questão de aprender a usar. E daí a conversar, a usar os brinquedos. Agora, existe também, né, do lado feminino, o canal vaginal, ele tem uma elasticidade e um comprimento, vamos dizer. Algumas mulheres podem ter esse canal vaginal um pouquinho mais curto e vão sentir um pouco mais de dificuldade conforme a penetração. Mas isso também é conversado, né? E, infelizmente, o que a gente chama em tratamento de terapia sexual é adequação sexual, muito mais do que alguma coisa assim que a gente vai tratar. Por exemplo, se a gente pega um masoquista que gosta de bater, né, com outro masoquista que gosta de apanhar, tá feita a adequação sexual. Casamento perfeito. O problema é quando não... Ou, por exemplo, você pega um homem que tem uma dificuldade de impotência sexual e uma vagínica. Para quem não sabe, a vagínica é uma mulher que tem um problema mesmo no canal vaginal, que não passa nem pensamento, quem dirá um pênis. Então, coloca um homem com dificuldade de ereção impotente, com uma vagínica que não suporta pensar na penetração. Ótima adequação. E digo mais, eu já tive case onde essa junção, como relaxou os dois, esse não se preocupava em ficar com ereção e essa não se preocupava em ser penetrada, quando viram, estavam transando com penetração ótima. Agora, a gente sempre fala, na vida comum, tudo a gente precisa, tudo que a gente planeja sai melhor. No sexo isso não pode acontecer. Olha, com hora marcada, dia e hora marcada. Não. Ou tem gente que gosta? Não, eu penso que assim, quanto mais for espontâneo, natural, é melhor. O que a gente precisa... inusitado, mas o que a gente precisa, assim, tomar alguns cuidados, porque se não programar, não quer dizer que vai ser no banheiro do trabalho também, né? Exatamente. Não, lá, a doutora Osmeire falou. Ela então, falou vamos tomar aqui, cuidado. atrás do banco da praça. Inclusive, assim, ó, atrás do banco da praça, no banheiro do trabalho, no carro, uma vez ou outra, vai correr riscos? E vai correr riscos. Você pode ser surpreendido, só se prepara pro depois. Não vai totalmente só na louca, porque tem o depois às vezes. E se não tiver, vai ser ótimo. Legal. Fetiche, fantasia. Mas agora colocar isso na rotina. Pois é, agora na rotina, a única coisa que eu digo é assim, só toma cuidado para não ficar naquela ansiedade de ser surpreendido. Então, local... higiene, né? Agora eu já vou para a área da saúde, né? Eu digo sempre assim, só toma cuidado. Nossa, verdade, porque, né? Porque senão a gente não percebe que muitas das doenças sexualmente transmissíveis, que o pessoal morre de medo da AIDS, por exemplo, né? Mas existem outras doenças que a própria falta de higienização vai causar. Então, assim, se você conseguir, puder, claro que os mais jovens, às vezes, né, não tem dinheiro para ir no motel, não tem dinheiro nem para ir pro drive. Então, esses cuidados só, eu penso que tem que ter, tem que tomar. Porém, muito planejamento, às vezes, é a história do outro case, que a mulher se preparou, comprou uma lingerie maravilhosa, totalmente diferente, lá no sex shop, chegou, deixou uma meia luz, o marido entrou e viu ela daquele jeito, começou a rir, que acabou com a relação, inclusive, não foi só com a relação sexual. Não, ou a lingerie maravilhosa que foi tirada em 2 segundos, isso é um absurdo. Não é? O negócio rolou um investimento. Exatamente, uma escolha. Demorou pra escolher. Mas aí eu vou te dizer que às vezes a insegurança do homem com aquela surpresa tão boa, ele diz, e agora, o que eu faço com tudo isso? Mas olha, você citou um ponto dessa questão da mulher, né, da sua paciente lá, que ficava tentando arrumar desculpas no final de semana. E é um negócio que a gente sempre cita, né, a gente tem um patrocinador no Tamo Junto, que é para situações para tratar da saúde sexual masculina. E a gente sempre fala, até como a título de exemplo, né? Na quinta, sexta, fala, final de semana tá chegando, você já tá preocupado, né? Tal. Porque tem o outro lado também, porque o cara fala, é final de semana, preciso fazer alguma coisa, né? Então, o que a gente precisa levar em consideração, né? Sempre, né, Osmeire? É avaliar todos os pontos, né? Porque pode ter um problema realmente fisiológico, de ordem física, sim, não é isso, com a pessoa. Pode ter um problema emocional,
Porque assim, ninguém foi obrigado a ficar com a outra pessoa amarrado. Sim. Se não tá dando certo, é melhor até para os dois que cada um siga o seu caminho. Não é isso? Sim. Né? Ou então, o primeiro passo de tudo, conversar. Como você falou, a conversa, né? Como você falou, o sexo oral, o sexo vocal, vamos falar assim, ele é o principal, né? Sim. Porque se isso não deixa de existir, já vem uma cascata de problema junto, né, Osmeire? E olha, quer ver uma coisa básica, como você falou, como é que você falou aí da vida comum, né? Eu tive um outro case de casal que ela dizia assim, não aguento mais, só que eu morro de vergonha, eu morro de medo de falar pra ele, ele não vai me perdoar. Mas o que tá acontecendo? Eu não suporto o hálito dele, então eu não consigo beijar, beijo de língua. O meu relacionamento não duraria uma semana. Não dá, né? Pois é, mas aí a pessoa não tem, olha aí, a dificuldade de falar pode parecer que em certas coisas mais assim, mas não é a própria coisa, olha, poxa vida, o mas seu olha não tá isso, bom. eu tava escutando um podcast esses dias, e daí a menina mandou o relato de que ela precisava de ajuda pra resolver a situação, porque o namorado dela passava condicionador lá, porque ele tinha medo que não fosse agradável o cheiro. E daí ele passava condicionador. Só que aquele cheiro de condicionador enjoava ela. Nossa. Olha só. Aí olha até que vai... Porque tem muito esse tabu também dos cheiros, né? Sim. Órgão sexual, órgão genital, não é pra ter um cheiro de um buquê de rosas. Não. É ao contrário. Então, ao né, contrário. tem que ter a conscientização disso. Tem gente que não gosta de sexo oral porque tem medo, né? Exatamente. do Inclusive, odor. por exemplo, aqueles sabonetes higiênicos que chamam. Desodorante. Precisa tomar muito cuidado, porque pode alterar o pH da vagina, além de não melhorar tanto o cheiro, ainda causa uma inflamação, uma infecção que vai trazer um odor ainda pior. De um negócio que não foi feito pra cheirar desodorante, pior. né? Exatamente. Porque, e daí pela falta de conversa também. Ela falou, como é que eu vou falar pra ele que eu não quero, mano, mas... Condicionador, tipo... E dentro desta, às vezes, a possibilidade de uma halitose que a pessoa não está percebendo e precisa tratar, e a halitose é muito mais do que falta de higiene nos dentes, pode ser um problema gástrico. Exato. Né? Realmente. Aliás, toda a parte gastrointestinal pode trazer uma halitose no intestino ou no estômago, enfim. Só para deixar um esclarecimento. Mas tem a questão de que o início da resposta sexual está no beijo de língua, por conta de todas essas terminações que nós temos. Sim. E o que acontece? Quando o casal começa a se estranhar, a primeira coisa que para de fazer é de beijar na boca. Né? Aí nem selinho quase dá. Então, percebe que muito mais do que nós não estamos nos dando bem na cama, então vocês estão se dando muito mal fora dela também. Não estão conversando o suficiente para poder resolver algumas questões. Aí sim ver se melhora a vida sexual. Se não der certo esta primeira solução e funcionar para outra, aí sim a gente pensa em separação. Porque senão você não fica casado com ninguém, não fica com ninguém, tá senão bom? Fica trocando só, você troca o problema. O problema, exatamente. Quer dizer, você troca de parceiro e continua com o problema. Né? Exatamente. Aí é jeito de falar também, né, Osmeire? Você não vai falar, tipo, tá um gosto de merda na sua boca. Então, não vai falar isso pra pessoa, né? A Osmeire não tá dizendo isso. Exatamente. Conversa. Mais do que tudo, mais do que melhorar a comunicação. Tá uma merda esse beijo. Não é pra falar assim. Mais do que melhorar a comunicação, é como fazê-la, é como falar determinadas coisas. Basta ver como é que você gostaria que as pessoas falassem alguma coisa pra você. Exatamente. É um ponto importante. Não, mas você vê assim, tem um personagem famoso de uma... Eu não sei se é novela ou série e tal, que é o personagem do Zé Wilker, né? Que até virou meme e tal, que o pessoal andou fazendo até reels com isso daí, né? E hoje à noite se prepare que eu vou lhe usar, tal, aquela coisa toda. O que acontece nisso, né? A forma como você fala, você ou excita ou você já causa ou é um momento mágico ou trágico para a pessoa. Não é isso? E o feeling é que define tudo, né, Osmeire? Exatamente. E é isso que eu disse quando eu falei no começo. De repente, falar de flores, você pode falar com uma vulgaridade de uma forma que a pessoa quer te ver longe. E você pode falar de sexo de uma forma que realmente vai ser interessante, vai ser cativante. E Osmeire, se as duas pessoas quiserem falar com vulgaridade, tem problema? Nenhum. Isso que eu ia falar. Ao contrário. Eu ia colocar na mesa esse assunto. Não, porque a pessoa... Você tá tão bonita. A pessoa pode chegar e falar assim, ó...
vamos lá que agora, sei lá, a coisa vai ferver. Sei lá. Não, ao E se contrário. tiver, e da forma como você coloca, pode ser um negócio legal. Agora também ficar aquele negocinho. Não, Falando Então, igual ok, um mas nenezinho. é- Aí não dá então, também, aí né, é o que a Osmeire? gente falou. De repente, tudo que é Ah. feito entre quatro paredes, com consenso e de uma forma... Porque realmente, nós somos Não é? todos adultos aqui. Quando chega num determinado ponto da excitação e do rally-rola lá, vem essa até... não sei se a palavra é necessidade, mas vem essa situação de as pessoas falarem coisas mais picantes uma para outra. Isto é... Não é que isso pode, isso é importante, é fundamental. Isso volta para aquilo que a gente conversou no começo da entrevista também, né? Que ela falou, às vezes você tá lá em stand-by, aí você descobre que você não tá tão em stand-by assim. É esse incentivo, né? Exatamente. E tomar Né? cuidado, né? Eu acho que assim, eu já ouvi uma história de Olha um lá, final olha lá. de relacionamento que aconteceu e assim, e na verdade acho que durou 3 semanas, né? Depois que começaram realmente a ter uma vida sexual, mais... né? Sim. E aí a gente perguntou, falou, pô, mas não tava legal? Tava falando, não, a pessoa é bacana, tudo tal, mas, pô, botou apelido no negócio. Mas o que ela falou? Falou, chamava de Bilulinho. Mas aí todo mundo falou, pô, até eu assim chamasse de Bilulinho, eu não ia também, Osmeire, né? eu sigo um cara no Instagram que chama Ah. Vitor Oliveira, assim. Ele é tudo pra mim seguir aquele cara no Instagram. E ele tem um quadro que chama Não Está Sendo Fácil. E as pessoas mandam situações de sexo, geralmente, na maioria das vezes, de que não está sendo fácil. E tem muitas histórias parecidas com essa, Walter. Uma menina contou esses dias que o cara ficava chamando ela de amigão na hora do sexo. Falava, vai, amigão, não sei o que lá, amigão. Como assim, e ela falou, tipo, velho? que amigão, velho? Tipo, Então, olha, quer E ver, o que dá na cabeça do quer ver cara? essa história? Alguns filmes pornográficos, por exemplo, vamos pegar. Então, o camarada foi lá para. Eu tenho alguns cases que o rapaz mais jovem foi lá e quis se especializar para agradar a mulher. E ele pegou, infelizmente, aquele que o cara batia no traseiro da mulher, dando tapa mais Sim. pau. Aí ele chegou, achou que tava Chegou abafando. Achei a solução, é isso aí, o caminho é esse. Então, veja. Aí deu merda. Aí chegou, nossa, doutora do céu, mas ela ficou tão brava comigo, só faltou Tem pegar que uma conversar. cadeira e jogar em cima de Não, mim. e- Eu digo, mas é claro, você perguntou se ela gostava? É Olha a história da lógico. conversa de novo. Meu Deus. Não, e nessa história mandou também que a menina que falou pro cara, pediu pra ele bater nela e deu um soco na costela. Tipo, e outra menina que falou que pediu pra ser xingada e ele chamou ela de sonsa. Então, Tipo, imagina, e olha, sonsa. é importante, Tem que ter um feeling também, né, para os Osmeire? ouvintes, a gente parece que tá caçoando, brincando, mas é sério tudo isso, gente, na boa intenção. Se você não histórias sabe, engraçadas para refletir. se você não sabe exatamente o que vai fazer, não deixa de perguntar, olha, eu vi tal filme, vi tal coisa, o que você pensa disso? Pelo menos se informe se a pessoa tem algum Olha, fetiche em relação àquilo. Não chega já causando de primeira, né? Olha. É como eu disse, é um importante. assunto que vai Cara, pra Pra hora. gente marcar várias vezes. Podemos fazer a vários parte pontos. 2 depois. Olha, Osmeire, vou falar uma coisa pra você. O tempo é limitado, tal, mas nós vamos precisar marcar Vamos, outra. ai, Vamos precisar. Eu amei falar de sexo. Não, muito com bom. você. Na próxima vez a gente vai trazer precisar marcar listinha. A gente outra. vai perder a timidez também, eu e o Walter. E é legal também se os ouvintes puderem mandar perguntas, não é? Aquela que a Sim, amiga tem claro, dúvida, aí, ó, que o quiser. amigo Não, tem vamos dúvida. trazer a dúvida dos amigos. Não, mas é interessante porque todo mundo já ouviu algum tipo de comentário, né? Já ouviu falar de alguma situação que realmente ou proporcionou um momento Sim, mágico sim, ou sim. trágico, né? É, Que tem muita gente que só exatamente. conta a vitória também, mas derrota a pessoa não eu conta é que muita, O que a né? gente tá falando aqui também Eu é que ouço as às derrotas. vezes a gente pode ser a pessoa que errou, né? Sim. Porque a gente fica falando do que aconteceu com a gente, mas pode ter alguém falando, puta, aquela pessoa Ou ali eu posso foi dizer, nada a eu ver ouvi comigo. dizer que, olha, não sei se a gente vai fechar, mas eu gostaria de contar, deixar aqui, inclusive, instigar os ouvintes Ai, nesse conta. sentido. Por Aham. exemplo, o ímen. Né? Aham. Que fala assim, nossa, mas isso nem se fala mais hoje. É bom que se fale, porque existem vários tipos de ímens. Vocês sabiam? Vou deixar essa questão para os ouvintes pesquisarem, procurarem e nos trazerem. Vocês sabiam que tem um ímen que se chama complacente? Esse ímen complacente, a pessoa até pensa que já teve uma ruptura e que não vai ter mais desconforto ou sangrar um pouco mais. Aham. E às vezes ele não se rompe. Vocês sabiam que alguns tipos de ímen precisam até passar por uma pequena cirurgia para ruptura? Caramba. E isto faz com que mulheres que não sabem disso, não imaginam isso, e homens que são nossos parceiros, que se sentem
anormais e com problemas. E são formatos de ímã. Vai vendo onde nós chegamos. Olha isso. Existe uma série de coisas que traz muita tristeza, muita dor e assim, a pessoa se sente a pior pessoa do mundo. E se não resolve há um tempo legal, aquilo se transforma um problema ainda maior. Olha, a verdade é que o conhecimento... A Osmeira encerrou com isso pra gente entender que no sexo e em tudo, o que é importante é o conhecimento. É o conhecimento. Pra conseguir ser melhor, pra conseguir ser melhor pras outras pessoas, pra nós mesmos, isso, e né? não tem que ter vergonha, porque ninguém... Isso eu posso afirmar, essa lá embaixo. Ninguém nasce sabendo, tá? Não O mesmo. instinto, ele favorece aflorar a sexualidade, mas aprender a fazer... é diferente. Osmeire, muito obrigada por esse agradeço. papo. E Valeu, a gente Osmeire. quer, em outros momentos, conversar com ela. Vem mais. Sim, fazemos vem parte mais. do Não, e, Dois, gente, três. manda esse vídeo no grupo da família. Em vez de ficar compartilhando fake news, Aham. manda lá as informações da Osmeire e mesmo. também manda as dúvidas pra gente fazer um próximo papo, né? Exato, Isso mesmo. que é uma especialista no assunto, oportunidade que a gente teve aqui de conversar sobre diversos Ou conta assuntos. histórias e vamos falar engraçadas também. muito mais com ela ainda. Não dá nem Sim. pra falar que vai ter segundo, terceiro, porque a Osmeire vai vir Ah, não, com sempre que certeza. possível aqui pra conversar com a Periódico. gente, beleza? Isso aí. É só a primeira vez da Osmeire aqui no Breakfast, tá bom? Primeira vez a gente nunca esquece. Como foi pra você? Valeu, gente. Até a próxima Até o episódio. próximo Breakfast. Até mais. Valeu. Até a próxima semana. Breakfast, o seu morning show.